Lição de número 3. A encarnação do Verbo. Textual. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A introdução nos mostra que nesta lição nós vemos o objetivo, a finalidade de apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Cristo. A encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. A palavra-chave desta lição é docetismo. Primeiro ponto, tópico da lição, tem por título Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Docetismo significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Porém, Lucas descreve um começo muito humano, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. O segundo ponto desta lição é a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Que afirmação apostólica? Escrita pelo apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos aqui esta afirmação do apóstolo. Por que isso acontece? Porque os escritos de João, tanto o Evangelho quanto as suas epístolas, e também o livro do Apocalipse, foram escritos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus, conforme ele escreveu em sua epístola no capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste, que há de vir, eis que já agora está no mundo. Existe um auxílio teológico na lição que fala sobre a união hipostática. A união hipostática descreve a união entre a natureza humana e divina na pessoa única de Jesus. Entender esse princípio, essa doutrina, depende da completa compreensão de cada uma das naturezas e de como se constitui em uma única pessoa. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus nos revela a encarnação, ou seja, nos ensina que ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nesse contexto de união hipostática, nós podemos utilizar a ilustração de um recipiente, um copo, uma vasilha com óleo e água. São dois elementos dentro de um recipiente que não se misturam. Assim é a humanidade e a divindade de Jesus em um único recipiente, que é o corpo físico de Cristo. O terceiro ponto desta lição, ele fala sobre como essas heresias se revelam hoje. O primeiro ponto destaca aqui que, quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus nos nossos dias, como os mormons, a Igreja da Unificação, que ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. No entanto, a Bíblia anuncia, desde os dias de Isaías no Antigo Testamento, sobre o seu nascimento virginal, e o seu cumprimento se dá em seu nascimento conforme um registro do Evangelho escrito por Mateus no capítulo 1, versículos 18 ao 20, que está escrito assim: Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Veja os versículos 21 ao 23. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A conclusão desta lição nos mostra que as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus veio em carne" significam uma resposta aos docetas nos evangelhos que revelam vários atributos característicos do ser humano de Jesus, ou seja, do lado humano, aspecto humano de Cristo, que ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado. Por isso, ele venceu o pecado como homem. Nós cremos nisso, conforme Hebreus, capítulo de número 4, versículos 14 ao 16, que está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com toda a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Se puder, curta, compartilhe esta lição e abençoe o nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.